Você entra em um ambiente tenso e 15 minutos depois está igualmente tenso? Fala com alguém estressado e absorve o estresse como esponja? Vive em uma casa caótica e não consegue manter paz interna? Eu vivi assim durante anos. E eu achava que empatia era uma maldição. Que sentir tudo ao redor era sensibilidade que não podia controlar. Até eu descobrir os estoicos. E entender algo revolucionário. Você não precisa absorver o caos ao seu redor. Você só absorve porque nunca aprendeu a criar fronteiras mentais. Marco Aurélio governava Roma em período de guerras, pragas e instabilidade política total. Caos absoluto ao redor. Mas ele mantinha clareza mental inabalável. E ele escreveu exatamente como 3 regras simples que funcionavam como escudo energético contra o caos externo. Epicteto vivia em Roma, a cidade mais caótica do império. Multidões, violência, instabilidade. E ele ensinava seus alunos a viverem em paz interna independente do caos externo. E essas regras não eram complicadas. Eram brutalmente simples, mas exigiam prática diária. Passei os últimos 3 anos estudando como os estoicos criavam impermeabilidade ao caos e testando com centenas de pessoas que viviam absorvendo toda a negatividade ao redor. Profissionais de saúde, pais, professores, qualquer um que lidava com ambientes intensos. E o que descobri é que essas 3 regras, quando aplicadas consistentemente, criam barreira mental que caos não penetra. Hoje vou te mostrar cada uma dessas 3 regras estoicas. E se você aplicar isso por 30 dias, você vai sentir uma paz interior que não sentia há anos, mesmo que o mundo ao redor continue em chamas. Fica até o final, porque a 3ª regra é a que mais pessoas resistem a aplicar, e é exatamente a mais poderosa. Vamos direto. A primeira regra estoica para não absorver caos é criar separação entre observar e ser. Os estoicos eram mestres nisso. Marco Aurélio escrevia constantemente: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A questão real não é se caos existe ao redor, é se você está sendo o caos ou observando o caos. Porque tem diferença brutal entre as duas coisas. Quando você está imerso. Quando você observa, você está separado. E separação cria poder. Imagine que você está em uma sala onde 2 pessoas estão discutindo, gritando. Você tem 2 opções: entrar na discussão e se tornar parte do caos, ou observar a discussão mantendo seu centro. Mesma situação física. Estados internos completamente diferentes. Conheci uma enfermeira de emergência que trabalhava em um dos hospitais mais caóticos da cidade. Gritos, famílias em pânico, pacientes em agonia. E colegas ao redor dela entravam em burnout um atrás do outro. Mas ela não. E quando perguntei como, ela disse algo que nunca esqueci. Ela disse: todo turno, antes de entrar, eu crio uma bolha mental. Eu vejo o caos, ouço o caos, mas não me torno o caos. Eu sou a observadora. E observadora não absorve. Observadora responde sem ser contaminada. E essa prática diária salvou sua sanidade mental durante 15 anos de emergência. Então aqui está a primeira regra. Toda vez que você entrar em ambiente caótico, pare antes de entrar e crie separação mental. Diga para si mesmo: eu vou observar isso. Não vou ser isso. Eu vou responder ao que preciso responder, mas não vou absorver a energia. E durante a interação, sempre que sentir que está sendo puxado para dentro do caos, volte para a posição de observador. Respira. E lembra: eu observo, não absorvo. Porque a diferença entre ser destruído por ambiente caótico e navegar por ele com paz é microscópica. É a diferença entre identificação e observação. E você escolhe qual é todo momento. A segunda regra estoica é controlar apenas o que está sob seu controle e soltar o resto imediatamente. Epicteto dedicou sua filosofia inteira a isso. Ele dizia que todo sofrimento vem de tentar controlar o que não está sob nosso controle. E causa emocional que você absorve quase sempre vem de coisas que você não controla. Alguém está irritado. Você não controla a irritação da pessoa, mas você tenta acalmar, tenta consertar, tenta mudar o humor dela. E enquanto tenta, você absorve a irritação.
E agora 2 pessoas estão irritadas em vez de uma. Situação está pior, não melhor. A questão real não é se você quer ajudar, é se você está ajudando ou está apenas se contaminando sem resolver nada. Porque a ajuda que te destrói não é ajuda sustentável. E a maioria das pessoas confunde absorver emoção com empatia. Mas empatia é entender sem carregar. Absorção é carregar sem processar. Conheci um terapeuta que quase largou profissão. Ele atendia 8 pacientes por dia, todos com traumas severos. E no final do dia ele estava emocionalmente destruído. Carregava a dor de todos. Até que supervisor o ensinou a regra estoica. Pergunte sempre: o que está sob meu controle aqui? Sob controle dele estava oferecer técnicas, ouvir ativamente, criar espaço seguro. Não estava sob controle dele fazer o paciente melhorar, processar por ele, ou absorver a dor dele. E quando ele internalizou isso, tudo mudou. Ele continuou empático, mas parou de absorver. E 5 anos depois ele ainda estava na profissão. E me disse: quando aprendi a separar o que controlo do que não controlo, aprendi a ajudar sem me autodestruir. Então aqui está a segunda regra. Antes de entrar em interação caótica, lista mentalmente: o que está sob meu controle? Minhas ações, minhas palavras, meu esforço, minha presença. O que não está? Humor da pessoa, reação da pessoa, se ela vai melhorar, se situação vai se resolver. E tome decisão consciente. Vou investir energia apenas no que controlo. O resto, solto. Porque quando você solta o que não controla, você para de absorver peso que nunca foi seu para carregar. E isso não te faz menos empático. Te faz empático. Sustentável. A terceira e última regra estoica é a mais poderosa e a mais resistida. Definir e defender limites energéticos sem culpa. Os estoicos não eram mártires. Sêneca escrevia sobre a importância de se retirar. Marco Aurélio criava espaços de solidão. Epicteto ensinava que você tem direito de escolher com quem gasta energia. Porque limites não são egoísmo. Limites são autopreservação. E autopreservação não é opcional. É essencial. Mas a cultura moderna romantiza sacrifício. Você precisa estar disponível sempre. Precisa ajudar todos. Precisa absorver dor alheia para provar que se importa. E isso é receita para colapso garantido. A questão real não é se as pessoas precisam de você, é se você pode estar disponível para todos sem deixar de estar disponível para si mesmo. E a resposta é não. Você não pode. Ninguém pode. Conheci uma professora que passava 12 horas por dia lidando com alunos, pais, administração. E quando chegava em casa, família exigia mais. E ela dava, até não ter mais nada para dar. Burnout severo, licença médica. E na recuperação, terapeuta a ensinou a regra estoica mais difícil. Você tem permissão para dizer não. Você tem permissão para se retirar quando a energia acaba. E isso não te faz má pessoa. Te faz humana. Ela criou limites. Não atendia pais após as 6. Não levava trabalho para casa. Sábado era dia de silêncio. Sem celular. Sem demandas. Alguns pais reclamaram. Alguns colegas julgaram. Mas ela manteve. E 6 meses depois ela estava de volta à sala de aula. Mas diferente. Com energia. Com paz. E me disse: quando defendi meus limites, algumas pessoas se afastaram. Mas as certas permaneceram. E eu descobri que posso ser boa professora e boa para mim mesma. Não preciso escolher. Então aqui está a terceira regra. Identifique suas fontes de caos. Pessoas, ambientes, situações. E seja brutalmente honesto. Quais eu posso evitar? Quais eu posso limitar? Quais eu preciso enfrentar, mas posso criar? Barreiras? E então crie limites concretos. Não vou responder mensagens depois das 8. Não vou atender ligações em domingo. Não vou ficar em ambientes tóxicos mais que o necessário. E quando alguém testar esses limites, e vão testar, você mantém sem culpa. Porque limite defendido com culpa não é limite, é negociação. E negociação te leva de volta ao caos. Mas limite defendido com clareza é escudo que caos não atravessa. Então essas são as 3 regras estoicas para não absorver caos. Ao redor. Observar sem ser. Controlar apenas o controlável.
Defender limites sem culpa. 3 regras simples. Mas a aplicação não é simples, porque exige prática diária. Exige ir contra a programação social que diz que absorver é amar. Que limites são egoísmo, que você precisa estar disponível sempre. Mas os estoicos sabiam diferente. Eles sabiam que você não pode dar do vazio, que você não pode ajudar ninguém se você está destruído, que paz interna não é luxo, é fundação de tudo mais. E aqui está a verdade que precisa ser dita. O mundo não vai parar de ser caótico porque você quer paz. Pessoas não vão parar de estar estressadas porque você absorve o estresse delas. Ambientes não vão magicamente se acalmar. O caos é constante. A única variável que você controla é se você absorve ou não. E absorção é escolha, não destino. Então aqui está o desafio. 30 dias. 1 mês. Você vai aplicar essas 3 regras diariamente. E no final de cada dia, antes de dormir, você vai responder 3 perguntas. Observei ou fui hoje? O que tentei controlar que não controlava? Defendi meus limites ou negociei? E no dia 30, você vem aqui nos comentários e me conta. Qual regra foi mais difícil? Qual mudou mais sua experiência? Você sente menos caos interno mesmo com caos externo igual? Porque eu leio todos os comentários e quero saber sua jornada de criar impermeabilidade ao caos. E se esse vídeo te deu ferramentas reais para parar de absorver tudo ao redor, deixa um like. Isso ajuda mais pessoas que estão vivendo esponjas emocionais e não sabem que podem criar filtros. E se inscreve no canal porque toda semana eu trago filosofia aplicada, princípios práticos e estratégias reais para você viver em paz interna, independente do caos externo. A pergunta não é se caos existe. Existe. A pergunta é se você vai continuar absorvendo ou vai aprender a navegar sem contaminar. Os estoicos navegaram caos absoluto com paz absoluta. Não porque eram especiais, porque tinham regras. E agora você tem as mesmas regras. Só falta aplicar. Te vejo no próximo vídeo.